Bom dia, noiva do Senhor. Espero que você esteja, mesmo diante dos desafios da vida, bem na presença do Eterno. Eu sou o Wellington Ribeiro e a partir de agora nós vamos juntos até o meio-dia, de hora em hora, refletindo no poder da palavra e buscando o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu quero desejar a você um bom dia. Desejar a você que está aqui perto de Brasília ou você que está longe, bem longe, em qualquer lugar desse nosso país imenso, ou você também, querido irmão, querida irmã que está em outro continente. É uma alegria muito grande ter a sua companhia. Nós éramos 40 grupos, agora nós somos 41. Afinal de contas, recebi a notícia de uma irmã no domingo, quando estive na cidade de Formosa, que ela já está compartilhando com mais um grupo. Louvado e exaltado seja Deus. Você tem a autorização de compartilhar esse material com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja, para que todos sejam ricamente abençoados, tá bom? Então, hoje o nosso tema, poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Na palavra de Deus, João capítulo 1, verso 12, diz que: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em algum momento, você e eu precisamos entender que existe um poder sobrenatural disponível para todos nós. Por isso eu convido você a abrir o seu coração para que hoje o Senhor fale fortemente. Se você tem um pedido de oração, pode enviar para mim. Eu e os guardiões estaremos orando juntos com você diante das suas necessidades, confiados na promessa, na fidelidade, na graça e no amor do nosso Pai. Nós trabalhamos o nosso jejum dentro de 4 pilares principais: comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional de Cristo, comunidade com um ambiente saudável e missão atrativa. Hoje, eu tenho absoluta certeza que o primeiro pilar, comunhão com ênfase no Espírito, vai ser a tônica mais forte desse nosso material, porém, você vai perceber que ele vai passar de maneira muito especial na comunidade saudável e na missão atrativa. O meu desejo é que você já sinta-se abençoado. Nosso jejum não é para receber as bênçãos de Deus apenas, mas é para que o Senhor nos transforme em verdadeiras bênçãos nas mãos poderosas dele, tá bom? Então vamos juntos? Daqui a pouquinho, às 6 horas, você vai receber o primeiro material e nós estaremos buscando a presença do Eterno. Nesse nosso primeiro momento, eu quero convidar você a caminharmos juntos, e é claro, não poderia ser diferente, em direção ao nosso modelo perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero hoje, ao longo desses nossos 7 momentos que estaremos juntos, mostrar para vocês que o poder sobrenatural, ele é essencial na vida de todo cristão. O primeiro tópico, eu quero ler o texto e em seguida eu vou dizer para você por que nós precisamos de poder sobrenatural. Sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do
templo da alma. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para com Ele sermos associados na obra da salvação. Necessitamos do poder sobrenatural para podermos discernir o pecado. Veja, é pela graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa. E essa graça é exatamente o poder sobrenatural que é derramado. Queridos, muitas vezes nós já passamos tanto tempo, mas tanto tempo, praticando aquilo que desagrada a Deus. E eu não estou falando de coisas que são horríveis aos olhos humanos. Isso porque, se você for observar, a própria sociedade, ela já assimilou culturalmente vários comportamentos que são ofensivos ao caráter de Deus e ofensivos ao nosso caráter como cristãos. No entanto, tem-se como sendo comum ser praticado tais atos. Mas qual é o problema disso quando nós aceitamos a Cristo e decidimos seguir os seus passos? É que muitas vezes esses comportamentos tão sutis que desagradam a Deus, eles são imperceptíveis porque nós já incorporamos eles ao nosso estilo de vida. E se você for observar, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, cada pessoa que tem um comportamento incorporado, destrutivo, acaba trazendo ele para dentro da igreja. E assim a gente vive de uma forma tão triste, não somente para com Deus, mas se você for ver, esses comportamentos são aqueles que ferem uns aos outros. A gente pode usar aí a fofoca, a mentira, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a manipulação e por aí vai. São muitos os comportamentos. Talvez enquanto eu falo, você na sua mente está se lembrando de algumas situações dentro da própria igreja que causaram esse desconforto, não apenas trazendo dor, mas também trazendo desarmonia. E por isso que nós precisamos do poder sobrenatural. Por quê? É através desse poder sobrenatural que nos é comunicado que nós vamos conseguir, pela influência do Espírito Santo, discernir o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Eu quero convidar você a começar junto comigo hoje a clamar pelo poder sobrenatural. E sabe por que você pode clamar por esse poder? Porque em João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz que todos quantos recebem a Cristo, todos quantos creem em seu nome, Ele dá o poder para se tornar filhos de Deus. E os filhos de Deus adquirem a natureza espiritual. E a natureza espiritual, ela vem revestida de poder sobrenatural. Vamos orar agora? Mas enquanto eu oro, eu quero que você reflita de forma sincera e profunda. Será que não existe dentro do templo da sua alma algum pecado que você não está conseguindo discernir? Talvez alguém até já tenha lhe falado sobre ele, mas você endureceu o coração, achou que era uma crítica. Será que não era o Espírito falando para você? Então eu quero que nós oremos agora por esse propósito específico. Vamos avançando em nosso tema e à medida que avançamos, vamos nos aprofundando. Afinal de contas, o desejo de Deus é que você e eu cresçamos em estatura e graça à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje estamos falando sobre o poder sobrenatural, um poder que acompanhou Cristo, um poder que acompanhou os seus discípulos, um poder que acompanhou homens e mulheres ao longo da história e que muitas vezes, por algum motivo completamente equivocado, nós hoje
da última era, do último momento da vinda que antecede a vinda de Cristo, estamos deixando de lado não apenas de buscar esse poder, mas de falar sobre ele, de sermos mais ousados em busca deste poder. Por isso esse tema, ele precisa ser visto e revisto, ele precisa fazer parte das suas orações, ele precisa fazer parte das suas conversas, ele precisa fazer parte do meu e do seu estilo de vida. Poder sobrenatural. Nosso segundo momento agora, eu quero ler esse texto e veja só que coisa linda, mais um motivo pelo qual nós precisamos de poder sobrenatural. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Olha para aqui, ó. Se aqui está falando que quando você e eu nos rendemos a Cristo, um novo poder toma posse do nosso coração, é porque já existia um poder que dominava o coração. E qual era? O poder das trevas. Não pense que isso é mentira. Toda alma que não se rende inteiramente a Cristo, parte dela, parte do coração, ainda tem a influência do poder das trevas. Por isso eu preciso já fazer uma pergunta muito poderosa para você. Você já se rendeu inteiramente a Cristo? Se ainda não, tome logo essa decisão, para que o seu coração não sofra os efeitos do poder das trevas. Veja o texto. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por Ele num revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Que texto lindo! Precisamos do poder sobrenatural para poder receber a natureza divina. Isso mesmo, a natureza divina. Ela precisa fazer parte do meu e do seu novo estilo de vida. Afinal de contas, a própria palavra diz que aqueles que estão em Cristo são feitos novas criaturas. Ora, se é nova criatura, então é uma nova natureza, é um novo poder, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de se entregar, uma nova forma de amar. É tudo feito novo. Tudo feito novo. Por isso nós precisamos entender que exige a necessidade de uma rendição inteira, completa. Mas eu sei que Satanás está sussurrando na sua mente, bem assim, ó. Não, isso aí que o Elton está falando é demais. Vamos ficar com esse comportamentozinho aqui guardado. Pode deixar. Ele não tá machucando ninguém, não está fazendo mal a ninguém. Tá tudo bem. Tudo bem. Não tá nada bem não, meu bem. Sabe por que não tá? Porque se você e eu ficarmos com um coração dividido, então a nossa alma nunca será uma fortaleza mantida por Cristo em um mundo revoltoso. E Ele quer que você e eu sejamos completamente deles, para que nenhuma autoridade seja reconhecida senão a sua soberania na nossa vida. E é apenas dessa forma que a nossa alma pode ser guardada pelos seres celestiais, pelo exército celestial, de forma que os assaltos do inimigo não mais alcançarão a nossa vida. Amém? Amém? Vamos orar agora pedindo poder para receber a natureza divina? Mas juntamente com essa oração, exige uma reflexão. Será que eu já rendi a minha alma completamente ao Senhor para que Ele tome posse do meu coração, para que o poder divino opere em mim?
Oremos, façamos a nossa entrega e a nossa consagração ao Senhor. Esqueça todo mundo, não olhe e não pense em ninguém. Concentre-se unicamente em você agora. A cada momento que avançamos, eu tenho certeza que vamos fazendo novas descobertas. E essas descobertas, por sua vez, regadas pela atuação do Espírito, podem fazer com que nós venhamos crescer, amadurecer na nossa vida espiritual. E isso para podermos não apenas abençoar aqueles que estão ao nosso redor, mas também para glorificar o nome de Deus através da nossa vida. E por isso você precisa, e eu preciso, de poder sobrenatural. Eu quero agora colocar aqui para vocês o quarto motivo pelo qual nós precisamos de poder espiritual. E eu vou dizer a vocês que esse é bem interessante, viu? Eu fiquei reflexivo com ele e acredito que você também ficará. Assim que alguém se separa... Desculpa. Assim que alguém se separa de Deus, não lhe resta nenhum poder de inimizade contra Satanás. A inimizade que existe na terra entre o homem e Satanás é posta ali de modo sobrenatural, a menos que o poder convertedor de Deus atue diariamente sobre o coração humano. Não haverá propensão nenhuma para a inclinação religiosa. Ao contrário, os homens escolherão ser cativos de Satanás em vez de serem livres em Jesus Cristo. Afirmo que é Deus que coloca a inimizade. O homem não pode fazê-lo. Precisamos de poder sobrenatural para sermos inimigos de Satanás. Wellington, como assim? É isso mesmo. Você e eu, por nós mesmos, não conseguimos ter inimizade contra Satanás. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é inclinada para o mal, não apenas genética e hereditariamente, que é a iniquidade, mas também pelas nossas escolhas que fizemos ao longo da vida, que mancharam o nosso caráter e hoje elas podem nos tornar amigos do inimigo. Veja, quando alguém se separa de Deus, quando alguém se distancia, não resta nenhuma inimizade contra Satanás. Amados, veja que coisa interessante. A menos que o poder convertedor de Deus atue diariamente sobre o coração humano. Agora você já sabe, né? Por que nós pedimos diariamente o batismo do Espírito Santo? Aqui está mais um dos motivos. Mas eu confesso a vocês que eu nunca tinha feito uma oração clamando ao Espírito, pedindo o seu poder para que me fizesse inimigo de Satanás. Porque realmente nós precisamos ser inimigos dele. Amigos, queridos irmãos, querida noiva do Senhor, talvez você e eu temos receio de usar tais palavras porque nós sabemos que nós convivemos com vários comportamentos que entristecem ao Espírito Santo. Talvez sejam coisas que nós conseguimos esconder tão bem dos outros, mas que no silêncio da alma fica ali martelando em gritos muito altos, estrondosos, sobre os comportamentos que precisam ser mudados. Tem um texto aqui em Atos capítulo 26, verso 18, quando Paulo está contando o seu testemunho ao rei Agripa. Ele fala toda a sua narrativa, como ele encontrou com Cristo, naquele caminho para Damasco. Veja o que diz o texto. Eu coloquei em parênteses aqui a palavra Paulo para você entender que nós estamos falando sobre ele. Paulo, essa aqui é a resposta de Cristo para ele. Para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Vejam,
O Senhor Jesus apareceu a Paulo e o desejo dele era livrá-lo do poder de Satanás para o poder de Deus. E aqui tem algo que é muito interessante, porque Paulo era judeu, Paulo amava a lei, Paulo guardava a lei, estudava a lei, cumpria todos os rituais litúrgicos que os judeus faziam. No entanto, ele estava sob o domínio do poder de Satanás e Cristo apareceu para ele para trazê-lo exatamente para o poder de Deus. Amados, você já percebeu que nós podemos fazer todos os rituais religiosos e ainda assim o nosso coração pode estar sobre o poder do inimigo? Isso é muito sério. Essa é uma reflexão tão profunda que ela vai no cerne da nossa alma. Ela entra exatamente naquele momento onde a palavra de Deus tem que dividir juntas e medulas. E você e eu precisamos da atitude correta para que, através do poder sobrenatural do Espírito Santo, sejamos realmente feitos inimigos de Satanás. E como a Bíblia fala de Abraão, nos transformar quem? Amigos de Deus. Vamos orar sobre isso agora? Às vezes nós falamos mal do inimigo, mas será que a gente não anda de mão dadas com ele em alguns momentos? Isso é muito duro de se ouvir. Agora a necessidade de coragem para que a gente permita ao Senhor que nos transforme. Eu desejo que você esteja sendo abençoado, sendo abençoada. Eu sei que na sua correria, na minha correria do dia a dia, nós tiramos esse tempo para poder refletir na palavra de Deus. Amados, abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar para a gente agora, porque esse é um momento muito importante. Estamos vivendo profeticamente o período da última igreja, a igreja de Laodiceia. E essa igreja ela é caracterizada exatamente por um aspecto de mornidão, de acomodação, letargia espiritual. Ela nem é quente, aquecida como a igreja primitiva e também nem é fria pela indiferença. Ela é morna. E ela tem severas reprovações proféticas exatamente por esse estado de mornidão. Nós podemos estar vivendo o período profético de Laodiceia, mas isso não quer dizer que você deva ser a parte negativa da profecia. Nós podemos ser aquecidos pelo poder do Espírito. Inclusive, este momento agora fala que nós precisamos de poder para poder despertar da letargia espiritual que podemos estar envolvidos. Veja o que diz esse texto. Apartai-vos das companhias prejudiciais e fazei-o com o decidido propósito de despojar-vos de toda a impureza da carne e do espírito. A vida eterna vale tudo que possuís e sois, e Jesus disse: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que nada faz, esperando ser compelido por algum poder sobrenatural, continuará esperando imerso em letargia e trevas. Deus deu sua palavra. Ele fala a vossa alma em linguagem inconfundível. Amados, esse texto ele é muito poderoso, porque ele não apenas ajuda a gente a entender e ver um pouquinho do problema do período profético de Laodiceia, mas ele diz também que existe um grupo de pessoas que estão esperando um mover sobrenatural de Deus, para que aí então eles sejam compelidos a fazer alguma coisa.
E isso não vai acontecer. O texto diz que essas pessoas que estão esperando esse poder sobrenatural para que eles comecem a fazer, eles vão continuar imersos na letargia e nas trevas. Que duro isso. Em outros textos, no Espírito de Profecia, quando nós estudamos exatamente sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a chuva que vai cair, a palavra de Deus nos diz que vai ser derramado por aqueles que já estão em movimento, daqueles que já estão buscando, daqueles que já estão recebendo as primeiras gotas. Por isso, você e eu temos que ter muito cuidado. Ao mesmo tempo em que não podemos estar esperando no futuro alguma coisa sobrenatural acontecer para que a gente comece a fazer, isso mostra que nós já devemos iniciar o processo de movimentação. O segundo cuidado que você e eu temos que ter é para que, ao entrarmos em movimento, guiados pelo Espírito Santo de Deus, não podemos nos achar melhores que os outros. Queridos, Satanás, ele ataca de forma muito sutil e você e eu temos que manter sempre a guarda bem levantada, para que ele não use aquilo que é bom e transforme em uma maldição, para a nossa vida e para a vida dos outros, é claro. Por isso, ao olharmos a palavra de Deus, ela já está falando que você e eu devemos amar, então vamos amar. Ela está falando que nós devemos perdoar, vamos perdoar. Ela está falando que nós devemos pregar, vamos pregar. Ela está falando que nós devemos curar as feridas, vamos curar. Ela está falando que a gente precisa ser transformados, vamos nos permitir ser transformados. O processo tem que iniciar. E o processo inicia-se pelo mover do Espírito e vai sendo conduzido até que a sua plenitude será derramada. Não espere um mover, um poder sobrenatural para que você comece. Você precisa iniciar onde está, do jeito que está e com o que você tiver. Comece agora. Queridos, eu quero fazer uma reflexão nesse momento. É o momento da pergunta. E a pergunta é: será que você não está parado esperando um mover sobrenatural? Ai, quando a sala 57, o Hélio, o pastor Wagner, todos eles falam quando o Espírito vier. Será que você não está esperando? Quem é você na igreja de Laodiceia? Qual é o seu comportamento nesse período profético que estamos vivendo? Calculai o preço de seguir a Jesus e fazei-o com decidido propósito. Vamos orar. Queridos, bom dia mais uma vez. Desculpa às vezes a demora, o atraso em mandar um áudio ou outro. É porque hoje eu estou na correria aqui das compras do retiro da nossa igreja. E aí eu estou correndo para todo lado, então pode ser que um momento ou outro atrase, mas permanece aí na presença do Senhor, tá bom? Talvez em algum momento eu mande o áudio adiantado, como é o que eu vou fazer aqui agora, para que você seja abençoado, abençoada nas reflexões de hoje, tá bom? Fica com Deus, estamos juntos. Devido ao pecado, nossa condição não é natural e deve ser sobrenatural o poder que nos restaure. Do contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. Em Romanos capítulo 1, verso 4 diz: e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos de poder sobrenatural para a restauração da imagem de Cristo em nós. Diariamente nós precisamos desse poder. Eu quero orar com você agora. Quero que, se você puder, feche os seus olhos para levarmos a Deus uma prece. Pai querido, nós ousadamente e humildemente buscamos o Teu trono nesse momento porque reconhecemos que sem Ti nada somos. E pelo fato de sermos absolutamente nada sem Ti, é que impressiona o nosso coração o fato do Senhor nos amar tanto. Não merecemos, mas necessitamos desesperadamente do Teu amor, da Tua graça infinita, não apenas declarada, mas manifestada em nossa vida através do ministério de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Louvado sejas Tu, ó Jesus Cristo, porque o Senhor não apenas venceu, mas a sua vitória, o seu sangue, nos dá a purificação dos pecados. A sua graça nos habilita a resistir, a subjugar as tendências da natureza pecaminosa. Natureza é essa que nós queremos vencer com o Teu poder. Natureza é essa que nós queremos abandonar. Natureza é essa para a qual nós queremos morrer, para que o Teu Espírito viva em nós. Para isso, querido e maravilhoso Deus Espírito Santo, batiza-nos com o Teu poder e restaura a imagem de Cristo em cada um de nós. Espírito, o Senhor conhece a realidade de cada um dos Teus filhos e filhas que estão hoje jejuando. O Senhor conhece a luta, o Senhor conhece o drama, o Senhor conhece o caráter. O Senhor pode acessar aquelas salas ocultas da nossa alma, aonde ainda temos comportamentos que precisam ser vencidos e hoje nós queremos nos render ao Senhor. Para que o poder de Cristo seja manifestado em nós. Nós nos denominamos cristãos, mas muitas vezes somos destituídos de poder. E temos até vergonha disso. Nos falta poder para curar, poder para pregar, poder para corrigir, poder para ensinar, poder para ministrar a Tua palavra, poder para repreender o inimigo. Falta-nos poder, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa essa nossa indiferença, perdoa essa nossa letargia, perdoa essa nossa covardia, perdoa a dureza do nosso coração, perdoa a nossa falta de discernimento, a nossa falta de interesse de estudar e de conhecer sobre isso. Perdoa-nos, Senhor, porque eu tenho certeza que esse nosso comportamento tem atrapalhado o Teu reino. E não somente atrapalhado, mas quantas pessoas já podem ter se perdido na escuridão, porque estamos assim, sonolentos e letárgicos, esperando que o Teu poder se manifeste no futuro. Não, o futuro chegou. O futuro é hoje, Senhor. E nós queremos que hoje o Senhor comece a Sua obra poderosa em nós. E se já começou, que o Senhor continue, que agora nos conduza para essas áreas que precisam ser abaladas, transformadas, radicalmente sofrer o impacto da Tua presença, Espírito Santo, em nós.
Queremos que o Senhor nos revista de poder para quebrar o domínio do mal no nosso coração. Esse coração que é tão corrupto, desesperadamente enganoso. Quebra ele, Senhor. Quebra ele. Quebra para que o Senhor Jesus Cristo reconstrua a imagem dele em nós. Queremos que o sangue de Cristo nos lave realmente, não apenas por palavras, mas que ele nos purifique e que a sujeira do pecado seja banida do nosso coração. Planta, Espírito Santo, em nós o amor pelas coisas de Cristo, o amor genuíno por ele, para que o poder sobrenatural dele se manifeste em nós e que através dessas manifestações o nome dele seja exaltado acima de todos os outros nomes. Vivemos em um mundo onde existem milhares de religiões, milhões de cristãos, de ateus e de tantas outras denominações. Nós queremos, Senhor, ser diferentes, não para ser melhores, mas queremos que o Teu poder nos acompanhe, para que a mensagem do Teu reino seja levantada sobre esta terra, para que o ímpio veja que existe sim uma diferença em te servir, que existe uma diferença naqueles que buscam a tua presença, e essa diferença é o teu poder manifestado em nós pela unção do teu Espírito diariamente na nossa vida. Poder esse que será revestido em grandes bênçãos para o teu reino. Usa-nos, Senhor. Usa-nos conforme a tua vontade neste dia e a partir de hoje. Oramos humildemente. Derramamos o nosso coração humildemente na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso jejum de hoje. Eu tenho absoluta certeza que esse tema ele contribuiu muito para a nossa edificação espiritual. Afinal de contas, o poder sobrenatural é o que nós precisamos diariamente, como vimos aqui. Para a gente concluir, eu quero apenas trazer aqui o aspecto do poder sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sendo manifestado através dos dons que nós temos. E esses, por sua vez, não para o nosso crescimento, não para a nossa vanglória, mas para o avanço do reino. E é claro, esses dons sendo manifestados como resultado de uma relação sendo construída com o Espírito Santo, e essa relação, por sua vez, ocasionando as mudanças e as transformações que nós precisamos, além de nos levar a ouvir de forma cada vez mais clara e real as sugestões do Espírito Santo na nossa mente. Veja o que diz o texto. O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos, e se assim fizermos, teremos maiores dons para entregar. Não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades de que carecemos, mas ao utilizarmos a que temos, trabalhará conosco, tonificando e fortalecendo cada faculdade. Por todo sacrifício sincero e cordial no serviço do Mestre, nossas faculdades aumentarão, acariciando as sugestões do Espírito e a elas obedecendo. Nosso coração se dilatará para receber mais e mais de seu poder e para fazer maior e melhor obra. Energias adormecidas são despertadas e faculdades paralisadas, paralisadas recebem nova vida. Tá vendo que coisa linda? Eu fico impressionado, gente, diante da riqueza desses materiais que são trabalhados aqui todas as quartas-feiras, mas não pelo aspecto de serem trabalhados aqui, e sim pela riqueza que existe na palavra do nosso Deus. Quantos ensinamentos quando nós deixamos passar despercebidos, não é mesmo? Poder sobrenatural para que os dons sejam usados para Deus.
E temos que entender que aquilo que já possuímos é que precisa ser trabalhado. Não temos como esperar de forma sobrenatural algo que seja derramado, que aconteça e que a partir daí, então, a gente passe a ser instrumentos nas mãos de Deus. Não, 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 não. Tem que acontecer agora. E aqui cabe uma reflexão que é muito importante. Qual é o dom que você e eu possuímos que não está sendo trabalhado? Será que nós não estamos acomodados nesse aspecto? Quando você e eu olhamos para a igreja de Atos, capítulo 2, a igreja primitiva, nós encontramos uma igreja em pleno movimento, uma igreja sendo utilizada das mais variadas formas e cada uma cumprindo o seu papel no propósito da pregação do evangelho. Você e eu hoje talvez estejamos tão acomodados, tão acostumados a deixar que poucas pessoas façam muito, que a gente se sente até, em certo sentido, seguros na igreja, porque não estamos fazendo nada. Não, fulano vai fazer. Queridos, na obra de Deus não existe inatividade. Na obra de Deus não existe atestado médico. Na obra de Deus não existe licença-prêmio. Não existe férias e nem demissão. Você e eu precisamos ser usados por Deus em todo o tempo e no tempo todo, da forma e do desejo que Ele quiser. Mas para isso, nós precisamos colocar em movimento prático, em ações práticas, aquilo que o Senhor já tem nos dado. Eu sei que ao longo do jejum de hoje, você e eu fomos confrontados com esta linguagem do poder sobrenatural. Isso porque nós precisamos falar mais sobre isso. Você e eu precisamos clamar sobre isso. Você e eu precisamos ensinar sobre isso. Você e eu temos que orar sobre isso, pregar, ensinar e, acima de tudo, viver de forma sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. As suas manifestações são sobrenaturais e Ele deseja que nós vivamos acima daquilo que é natural. Afinal de contas, a fé é sobrenatural. A fé não é baseada naquilo que a gente vê, mas naquilo que Deus pode fazer. E Deus quer fazer em mim e você coisas que a gente nem imagina, coisas sobre-humanas, sobrenaturais, além da natureza humana. Vamos buscar essa direção? O que te dá medo? O que te prende? O que te segura? Isso é o momento de deixar para trás hoje e, a partir de agora, consagrar a Deus para irmos na direção que Ele deseja. Louvado seja Deus para que a gente consiga ir nessa direção. Mas entenda que isso só é possível pela permanência do Espírito na sua vida, tá bom? Eu vou concluir aqui agora e eu vou ver se eu consigo encontrar um local onde eu consiga fazer a live de encerramento do jejum, tá? E aí, assim que eu conseguir, eu vou colocar o link aqui para que você e eu entremos na bênção do Senhor.